Oi, pessoal, bom dia. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos aproveitar esse momento, né? Mais um estudo que nós iniciamos a partir de agora, tá? Já 9 horas, né? Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, de modo a prepararmos nosso ambiente íntimo e o nosso ambiente coletivo, harmonizando as nossas energias, sincronizando com as forças superiores da vida, onde essas frequências do bem podem nos vitalizar, nos reabastecer, nos equilibrar, harmonizando o nosso sistema nervoso, sistema endócrino, todos os sistemas do nosso corpo e também as células e os tecidos do perispírito. Assim também funcionam como estímulos para a nossa mente, para o bom funcionamento do nosso pensamento, da nossa memória, para o estímulo das virtudes superiores que nos cabem desenvolver. Então nós agradecemos imensamente, Senhor, pela bênção de mais um dia, pela oportunidade de mais um recomeço, onde podemos tomar boas decisões, bem intuídos pelos bons espíritos. Que a Tua luz envolva o nosso estudo, envolva todos que estão conosco, material e espiritualmente. E que do alto possam jorrar forças positivas que nos ajudem na nossa caminhada e que nós possamos estar receptivos a essas energias superiores. Que a luz do Teu amor nos envolva a família, nos envolva todos os ambientes onde nós costumamos estar e onde estivermos, que a Tua presença em nós possa se fazer patente. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Estou só ajeitando aqui uma coisinha para poder interagir melhor com vocês, que deu uma travadinha aqui no meu Facebook. Estou vendo se eu consigo resolver aqui. Mas vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Bom dia a todos, um grande abraço. A Gorete, Lourdes, Ogata, a Leila Lima, Roseli, Fiorim. Um abraço, Terezinha Passos, Reine Souza, Diego Ribeiro, Thaís Toreta, Cláudia Gonçalves, Margarida, Zanelati, Lucy Gandon, Marta Reck, Ailton Cosmo, Tereza Miliati, Lúcia Regina, Ana Sueli, Eliana Langer, Abner Rodrigues, João Franco, Agilda, Kátia, Cirlei Barcelos, Lúcia Maria. Um abração, pessoal. Bernadette Campos, tá? Sejam bem-vindos. Então vamos lá, vamos dar sequência, né, ao nosso estudo de hoje. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias, às 20 horas, né? De segunda, terça, quinta e sexta, e de quarta-feira às 9 horas, né? De quarta a gente faz o estudo do livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, né? Que é um rapaz da cidade que a gente cresceu e viveu boa parte da nossa vida, em Rolândia, Paraná. Ele veio a falecer com câncer e depois de alguns anos enviou o livro através da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo. Médium tem mais de 20 livros editados, né? Esse foi um dos primeiros. E nós estamos no capítulo 22, na Fortaleza, né? Vocês lembram onde é que nós estávamos, né? O caso Solange, né? O caso Solange, que o nosso grupo estava cuidando, o grupo espiritual dos jovens, junto com a nossa reunião mediúnica.
estava cuidando desse caso, que é uma paciente com síndrome de Down, muita mediunidade, sofrendo uma obsessão muito grande. E esse caso veio parar nas nossas mãos quando a gente estudava psicologia na Universidade Estadual de Londrina, tá? E aí, tanto a gente foi fazendo um trabalho psicológico, né, nesse estágio do curso, quanto o nosso grupo mediúnico foi ajudando também, né, quando a gente percebeu que havia uma grande necessidade espiritual. E a gente começou a ajudar vários espíritos ligados ao caso da Solange, porque havia uma organização voltada ao mal, inimigos dela, desse espírito, que na verdade era um espírito masculino, vamos se é que a gente pode dizer assim, né? Mas notadamente masculino, né? Chamado Osmar, que havia feito muito mal a muita gente, a várias encarnações, tinha muitos inimigos no plano espiritual. E a gente foi ajudando vários desses espíritos que estavam trabalhando para fazer o mal à Solange, né? E aí até que os espíritos amigos resolveram ir até o reduto dessa falange, na região sombria. Então, né, foi o Eduardo, um jovem que é o que tinha mais condições na época, né, junto com os espíritos superiores, os espíritos mais maduros, né, e eles foram atravessando as regiões sombrias e chegaram até essa fortaleza, que é o reduto onde essa falange trabalha, né? Essa falange voltada ao mal, ligada à Solange, tá? Fazendo esse retrospecto aí. E agora eles chegaram nessa falange, eles chegaram nessa fortaleza, né? E os jovens ficaram observando aqueles que não tinham condição de ir juntamente com os espíritos mais maduros, né? Eles ficaram numa sala de projeção vendo tudo o que ocorria à distância, mas participando porque vendo imagens exatamente daquilo que estava ocorrendo. Então, quando eles chegaram perto da fortaleza lá, os jovens que estavam assistindo ficaram tão comovidos assim, então mexeu tanto com a emoção deles, que a tela se apagou, né, que é um recurso de proteção para que eles possam equilibrar a vibração deles, né? Então aí a gente começa o capítulo 22 aqui. Deixa eu ver se já regularizou aqui a coisa. O Facebook deu um bug aqui que tá. Mas eu vou acompanhando de outra forma, né? Então vamos lá. Poucos minutos depois, quando nos acalmamos, o César falando, porque ele foi um dos que ficou ali nessa sala de projeção. Ele não acompanhou ali no local mesmo, né? Ele ficou à distância, né? Quando nos acalmamos, a tela voltou a se acender e a luz ambiente se apagou. Ia recomeçar a projeção, né? Então, quando eles apagou a tela, eles tentaram se reequilibrar e aí voltou a projeção, né? Isso é um recurso protetor para que os espíritos não querem que a gente tenha grandes oscilações emocionais, né? Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Nós temos que aprender a viver com mais equilíbrio. Equilíbrio é evitar os excessos. Tanto a euforia, aquela coisa muito exagerada, quanto as tristezas, as tensões também. Nós temos que evitar esses comportamentos exacerbados. Entendeu? Lógico que vamos manifestar a alegria, né? Vamos manifestar o bem-estar, o prazer de estarmos juntos, nos alegrarmos, né? Mas nós devemos vigiar para que não caiamos nos excessos, tá? É lógico que a gente fala em excessos, né?
É uma coisa um pouco subjetiva, porque cada um tem uma noção diferente do que é excesso, do que não é, né? Mas existe o que é excesso e o que não é. E a gente vai devagarzinho percebendo o que para nós é excessivo, o que faz bem e o que faz mal. Cada um de nós vai ajustando o seu ponteiro aí, né? A sua bússola, tá? Nossos amigos continuavam caminhando e enquanto a distância diminuía, observávamos a fortaleza ao longe. Era uma formidável construção com altos muros de pedra que a contornavam por inteiro, à semelhança das cidadelas fortificadas da Idade Média. A espaços regulares erguia-se uma torre de vigia, né? Então a gente vê, né, muitas citações assim de ambientes no plano espiritual que lembram outras épocas, né? Aí a gente vê o que? A gente vê até a fixação, né, dos espíritos, a fixação mental nossa, né, no plano espiritual, em determinada fase da nossa vida, né? Em determinada fase espiritual ou material que a gente já viveu, né? Então, espíritos que viveram e que lembram dessa fase da Idade Média e que às vezes tiveram muito poder nessa fase, né? Então ficam meio fixados nesse momento e acabam reproduzindo no plano espiritual aquilo que viveram de certo modo no plano material, né? Então eles tentam reproduzir os mesmos estilos de liderança, de estrutura, de organização, né? Que viveram em determinada época. Frequentemente destoando de conquistas mais recentes da humanidade, né? Frequentemente destoando de conquistas mais atualizadas, mais justas, mais nobres, né? Mais equânimes, né? Então eles ficam fixados ainda em atitudes tirânicas, ditatoriais, né? E coisas, comportamentos, né, já passados, né? Mas que ainda os caracteriza bastante, né? Então ainda é presente para eles, né? Isso se revela inclusive na arquitetura, né? No modo de viver. Os telhados e cumeeiras traziam traços inconfundíveis do estilo oriental, conquanto não primassem pela suavidade de linhas e pela delicadeza no acabamento, que são características desse estilo de construção. Ao contrário de Esseia, que era um pálido arremedo da arquitetura oriental, né? A gente traz na mente, né, a arquitetura oriental, né, aquela meio arredondadinha assim, o telhado, né, bem característico. Então é bonito, né, cheio de detalhes, né, tem a sua beleza, tem. Mas ali era possível perceber essa arquitetura, só que como se fosse um arremedo, como se fosse uma ideia muito pálida daquilo que foi e que é a arquitetura oriental, né? Na sua beleza, né? Na sua época aqui na Terra, né? Então era algo mais tosco, assim, né? Mais rústico, né? Dentro em pouco estavam próximos aos formidáveis muros. O imenso portão achava-se aberto e muitas entidades transitavam por ali. O grupo não teve qualquer problema para entrar. Ninguém reparou neles, cada qual preocupado com seus próprios problemas. Até porque eles se ajustaram vibratoriamente àquela região. Eles se ajustaram vibratoriamente para parecerem pessoas comuns ali, sem chamarem atenção, sem ter uma luminosidade que chamasse atenção, comportamentos que fossem mais chamativos de algum modo, né? Eles entraram porque
Eles entraram discretamente para cumprirem com o objetivo deles, né? Que nós vamos ver qual é o objetivo deles. Nós vamos ver mais para frente aí. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Só ver aqui. A Lê Rosa colocou, né? São as cristalizações mentais. Exatamente, Lê. Exatamente. É. As fixações, né? As fixações, as cristalizações mentais, né? Isso mesmo. A Thaís colocou, Alexandre, esses grupos poderiam perceber que estavam sendo observados através das vibrações. Esses grupos de obsessores, você quer dizer? O superior, ele pode acessar o inferior sem que este o perceba. O superior pode acessar, pode perscrutar, auscultar, eu estava falando ontem, né? Auscultar a alma, né? O superior pode auscultar, pode perscrutar, pode adentrar a vida do inferior sem que esse o perceba. O contrário não pode acontecer. Entendeu? Então, o serviço de inteligência, vamos dizer assim, do plano espiritual, pode observar e observam e monitoram esses grupos. Monitoram à distância e monitoram em loco, através de pessoas infiltradas ali, disfarçadas. Eles monitoram esses grupos todos. Eles vão em missões, né? Eles entram como pessoas despercebidas assim no meio da multidão, no meio dessas falanges, até são introduzidos nessas falanges em casos de obsessão, como se fossem trabalhadores do mal. Eles entram, passam a fazer parte desses grupos, aí eles vão tentando ajudar um, ajudar outro e tal. Tem um livro muito interessante que vocês conhecem, que é o livro Libertação, né? Que fala justamente sobre isso. No livro Libertação, o Gúbio, junto com o André Luiz, eles entram numa organização, eles vão para um caso onde eles vão como trabalhadores do mal, e ali eles começam a esclarecer um, esclarecer outro. Quando vê, está o grupo todo voltado para o bem, né? O grupinho que estava num certo apartamento lá, né? É bem interessante esse livro, né? Libertação. Então eles agem de forma muito inteligente, né? O bem pode mais do que o mal, né? O bem tem mais recursos, o bem tem mais liberdade, o bem, né, tem uma capacidade, ele abarca o mal, né? O mal está contido no bem, né? Haja visto que todos nós estamos em Deus, né? Deus é tudo, né? E as expressões que nós chamamos de mal são expressões muito limitadas, né? Muito pequenas, muito circunscritas, dentro do universo criado por Deus, da vida, né? Que é toda coordenada pelos espíritos superiores, né? Então, por isso que todo bem é passageiro, todo mal é passageiro, né? Só o bem é eterno e só o bem continuará, né? A vitória é do bem, né? A vitória é do bem. E mesmo que os espíritos cantem vitória, ultimamente eles andam cantando vitória para todos os lados, né? Porque eles acham que estão dominando tudo, eles acham que vão fazer acontecer, né? E vão fazer muita coisa, só que tem feito e vão fazer muita coisa, só que quanto mais eles se iludam que estão dominando, mais eles erram, mais eles se afundam. Entendeu? Quanto mais a pessoa acha que está por cima da carne seca, né? Mais ela acaba afundando mais nos comportamentos degradantes. Entendeu?
Então a gente está numa época que aqueles que fazem o mal estão fazendo mais mal ainda. E aqueles que fazem o bem estão fazendo mais bem. Entendeu? Por isso que a gente está num momento de seleção mesmo, né? Então é para definir as coisas mesmo. É para definir as coisas. Então a aparente vitória do mal, que faz muita gente até perder a fé, como é que pode? Como é que Deus permite que aconteça isso, aconteça aquilo, né? Que as pessoas façam o que estão fazendo, como é que Deus permite? Tem muita gente que vai perdendo a fé, mas não é para perder a fé, é para entender que esses espíritos mais infelizes estejam encarnados ou desencarnados, eles estão se sentindo assim superiores, eles estão achando que estão dominando tudo. Só que isso vai ser por um tempo relativamente curto, né? E eles mostram tudo o que trazem de negativo, eles põem para fora. E o nosso objetivo é tudo que a gente traz de positivo a gente pôr para fora. Esse é o nosso objetivo, entendeu? É a gente mostrar também o bom tesouro do nosso coração, né? E o que a gente pode, né, amada Helena, eu jamais vou perder a fé. Então, é isso aí, nós temos que focar no bem, né? E mesmo diante das dificuldades, a gente manter firme, porque é muito fácil a gente escorregar na reclamação, né? Maldizer da vida, das provas, né? É muito fácil a gente escorregar e cair na descrença. Então a gente tem que pegar firme e não dar moleza, né? Certo? Não dar moleza para nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Então eles não eram percebidos lá no meio da multidão e foram adentrando ali os portões dessa fortaleza, né? Achavam-se agora num grande pátio, cercado pelas construções, onde se viam muitas passagens que com certeza levariam a outros lugares da fortaleza. Como se conhecedores do local, encaminharam-se para uma porta para onde se dirigiam também outras pessoas, né? Porque os espíritos amigos conheciam já, eles deviam estar com alguém bastante experiente ali naquela região, que ia guiando eles, alguém que faz parte, né, desses que ficam monitorando essas cidades, esses grupos do plano espiritual, essas falanges, né? Então sabia, né, conhecia, sabia transitar por ali, né? É um trabalho de detetive, é um trabalho de polícia, de FBI, do plano espiritual, né? Só que com conhecimento e amor, né? Com coragem, com destemor e fé, né? Esses são os recursos que eles usam, né? Entraram, era um imenso salão, destituído de móveis, onde se congregava uma multidão de aspecto bizarro. No fundo, ao centro, existiam alguns degraus. Após o último degrau, via-se uma espécie de trono, uma enorme poltrona de alto espaldar, toda enfeitada. Como se fosse entrando num castelo mesmo, aí você vê lá um ambiente interno lá com uma cadeira, um trono de um rei, né? Então, observando os que ali estavam, tínhamos a nítida impressão de nos encontrarmos na corte de um soberano do passado. Áulicos e vassalos, vestidos com roupas antigas, conversavam com familiaridade e se movimentavam com naturalidade no recinto. Era um ambiente mesmo às antigas, vamos dizer assim, né? Parece que todo ele estruturado mesmo, lembrando comportamentos antigos, roupas antigas, né? Certo? O Ailton, não tem esconderijo perfeito, não tem. Todos são monitorados, todos, absolutamente todos. Todas essas regiões. Se essas regiões circundam toda a Terra, essas regiões sombrias, elas circundam todo o planeta, tá?
Mas também as regiões superiores circundam todas essas regiões inferiores. Vocês entendem? Então vamos por camadas, né? Você tem a camada material, aí você tem a camada espiritual inferior, aí você tem camadas superiores em torno dessa inferior, né? Então elas são monitoradas. Ninguém está abandonado à própria sorte, ninguém está esquecido, pode ser suicida, pode ser homicida ou qualquer outro tipo de necessitado, revoltado, todos são monitorados. Todos têm os que os amam, todos têm os que querem ajudá-los, todos têm o acompanhamento daqueles que zelam pela evolução do planeta. E assim como os animais aqui são acompanhados, são tratados, são auxiliados, quanto mais os seres humanos, né? Então todos nós temos muita ajuda e a única coisa é que nós precisamos nos ajudar também, né? Isso é muito importante. Uma parte dos que ali se congregavam integrava a segurança, fiscalizando tudo ao redor. Outros, percebesse, eram servos que obedeciam servilmente às ordens recebidas. Em menor número, viam-se entidades que ali estavam para solicitar algo, né? Então, o que eles observaram? Que tinha aqueles que faziam parte da organização ali, da estrutura de servos, né? Tinham aqueles que faziam parte da segurança e tinha um menor número que eram entidades que foram ali para pedir algo, para solicitar algo. Então essa era a assembleia que eles estavam vendo ali, né? Alguns fisionomias patibulares. O patíbulo, né? Era aquele que cuidava da execução, né? Há séculos atrás, aquele que cuidava da execução dos condenados. Então, fisionomia patibular, geralmente não era uma coisa muito amigável, assim, sabe? Aqueles que cuidavam da execução, do enforcamento, do decepar a cabeça das pessoas, né? Então, é aquele que ficava cuidando, né? Não era o carrasco, né? Não era uma fisionomia muito amigável, né? Então, algumas fisionomias patibulares e aterradoras eram comparsas que desejavam permutar interesses, até chefes de outras falanges dedicadas ao mal que vinham pedir reforços na consecução dos seus objetivos. Vocês estão entendendo? Então ali, entre os que estavam pedindo alguma coisa, tinham até chefes de outras falanges, certamente menores, né? Com menor expressão, mas pedindo apoio para essa grande falange e para essa fortaleza e esse grupo que eles estavam tendo contato. Só para a gente ter uma dimensão da coisa, né? Que não era qualquer ambiente, não era qualquer falange essa, não, né? Certo? Ok, pessoal. Época feudal, né, João Franco? O sistema econômico, né, de exploração. Exatamente, né? Ficava ali o castelo e a população ao redor, em torno, né, desse castelo, né? E geralmente dando boa parte daquilo que produzia para os senhores feudais, né? Certo. Todo o regime econômico, né, das regiões inferiores, ele se baseia na exploração, né? Tanto dos espíritos que estacionam nessas regiões, quanto dos encarnados aqui na Terra. Toda a vida econômica, entre aspas, de energia, de alimento,
Toda a vida inferior em torno do planeta se baseia na exploração dos encarnados. Nós somos o pasto desses espíritos voltados ao mal, quando sintonizamos com eles, quando abrimos brecha às influenciações deles, no campo da viciação, no campo dos nossos defeitos, né? Em que a gente estabelece um conúbio mental, emocional, vibratório com essas entidades. Então passamos a ser explorados por elas, entendeu? Em regime de obsessão, de vampirização, né? Outros eram criaturas desejosas de vingança contra seus ofensores, mas que não tendo poder, vinham solicitar ajuda ao poderoso chefe, né? Então pessoas que na Terra sofreram algum dano, né? Foram lesadas de algum modo e que na vida espiritual querem se vingar, procuram esses grupos, né? Como uma pessoa que procura um banco para pedir empréstimo, né? Eles procuram ajuda nesses grupos e quando fazem isso se comprometem terrivelmente com as trevas. É a pior coisa que você pode fazer. Ir buscar ajuda do mal para se vingar de alguém. Pior coisa que você pode fazer. Porque aí você entra no radar. Se já não estava, você passa a entrar no radar dessas organizações, passa a fazer parte dessas organizações, né? Passa a fazer parte de casos que nem diziam respeito a nós, e você tem que ajudar nesses casos para ser ajudado no seu, você acaba fazendo mal a muita gente, né? Então, assim, isso gera consequências para muitas encarnações, assim. Isso é a pior coisa, né? Porque é se comprometer. Aqueles que se comprometem com essas falanges, eles criam problemas sérios para si mesmo, né? Certo. Ali, Rosa, as brechas sempre começam com ideias ou pensamentos aparentemente inofensivos. É verdade, é muito sutil, né? A influência sutil, perversa do plano espiritual, né? Inferior, né? E realmente, muitas vezes aparece de uma forma ingênua. Ah, não, só um pouquinho, né? Ah, só um pouquinho não faz mal, né? Aquilo que a gente não quer para sempre, a gente não deve fazer nenhuma vez, né? Aquilo que a gente não quer que se torne um hábito, né? Pensamentos inferiores, pensamentos negativos, né? Então você vai viciando a mente, vai se tornando um hábito, vai facilitando a influência espiritual, né? Então, por isso que o estudo é importante para ajudar a gente a discernir certas coisas no nascedouro, né? Quando está nascendo ainda, né? Oi, deu uma saidinha aqui. Então a gente precisa vigiar, né? Uma atitude preventiva e perceber quando alguma coisa começa a se insinuar. Um pensamentozinho de tristeza, um pensamentozinho de desânimo, um pensamentozinho de despeito, de inveja, de ciúme, aquilo começa a se insinuar. E aí nós podemos cultivar ou não. Se a gente está atento, fala, poxa, isso aqui eu não devo ficar cultivando. Então a gente começa a cortar. Por que eu estou pensando isso? Aí começa a fazer um trabalho interior, né, para se vacinar contra essa indução perversa, né? Agora, se a gente não percebe e não analisa, aí a gente vai aceitando qualquer coisa e vai cultivando, né? E aí vai aumentando a influência do mal.
Outros ainda eram espíritos débeis e tímidos, viciosos e meio dementados, mais necessitados de ajuda que de outra coisa, e que ali estavam sendo trazidos naquele dia para ingressar no serviço, recolhidos que foram vagando pelas estradas, pelas ruas das cidades, em bares e lupanares, né? Então aí tem uma grande quantidade de espíritos ociosos que também foram para essas regiões não à toa, né? Porque ninguém vai parar nessas regiões à toa. Geralmente cultivaram hábitos infelizes, cultivaram um modo de viver vazio, né? Desregrado, tal, e acaba se sintonizando com essas regiões e correndo o risco de serem cooptados. São enganados, muitos são enganados. Eu já conversei com muitos assim, que foram enganados, falando que iam ser tratados, levados para algum lugar bom, alguma coisa assim, e são levados para essas organizações. Passam por torturas, passam por humilhações, né? Passam por todo um processo de degradação, onde eles vão mais. É como você ir para um presídio e você nem era tão mal, ou você nem era tão perverso, vamos dizer assim, né? Mas você acaba entrando num presídio e se tornando uma pessoa especialista em coisas ruins, pela convivência com espíritos de uma baixa condição, ou seres realmente perversos, realmente de uma condição bem difícil, entendeu? É assim que acontece. E aí também é um alerta para a gente, né? Porque se você apaga a sua luz, você está sujeito a cair em qualquer buraco. Entendeu? Se a gente apaga a nossa luz, nós podemos cair em qualquer buraco. Inclusive nesses buracos dessas organizações voltadas ao mal. Entendeu? Então, o que nós temos é que acender a nossa luz, né? E não darmos margem para o lado inferior, né? E trabalharmos as fragilidades que a gente tenha para que não perdurem, porque todas as fragilidades mantidas, elas abrem espaço para a influenciação. Tá? Estavam assustados e agrupavam-se temerosos. Alguns choravam, outros gemiam e se lamentavam entre queixumes e blasfêmias. Outros, feridos, sangravam continuamente. Esses espíritos, eles são usados aos montes. Por exemplo, acidentados, assassinados, que morreram com doenças, cânceres, no útero, né? Na garganta, alienados que morreram nos hospitais psiquiátricos ou em casa mesmo, mas que estão em situação de alienação, suicidas. Todos esses são massa de manobra no plano espiritual. Todos esses são massa de manobra no plano espiritual. Todos esses são usados. São pegos e colocados, por exemplo, nos ambientes das pessoas, nas casas das pessoas que estão sendo objeto de obsessão desses grupos, sabe? Então, os mais espertos, os mais inteligentes, eles pegam esses doentes, viciosos, doentes mesmo, né, trazendo sintomas que eles morreram, né, e colocam perto das pessoas. Coloco no quarto da pessoa, coloco no ambiente da família e falo assim, ó, você não sai daqui, viu? Se você sair daqui, você vai ter, lá na nossa organização, nós vamos fazer com você coisas que você nem imagina. Então você não sai daqui de jeito nenhum. E o espírito fica lá, meio amedrontado, ele fica lá. Não é para eu sair daqui, não é para eu sair daqui. E fica lá perto
da senhora, fica perto do senhor, fica perto da criança, fica perto do idoso, gerando depressão, gerando doenças de origem transcendente. Pode até começar a gerar um câncer em alguém que tem uma predisposição para o câncer. Pode, a pessoa no ambiente ali, próxima àquele que já está meio debilitado, pode começar a gerar um câncer de origem transcendente. E entre muitas outras, infinitas outras coisas, entendeu? Pode começar a gerar problemas de aprendizado em crianças, inquietude, ansiedade, depressão, alienação. Tem pessoas que começam a ficar alienadas, nem sabe por quê, ter dificuldade no pensamento, dificuldade em concatenar ideias, né? Problemas cognitivos. Vai ver, tem um espírito lá alienado perto dela. Tem um espírito lá que está completamente alienado e a pessoa às vezes tem mediunidade, ela tem sensibilidade, ela começa a retratar nela aquilo que o espírito está sentindo, aquilo que o espírito está vivendo. Vocês entendem? Principalmente as pessoas que sentem mais, né? Tem pessoas que sentem menos, então eles tentam influenciar de outras formas, né? Agora, aqueles que sentem muito a influência dos espíritos, eles começam a adoecer, ou do corpo, ou da emoção, do pensamento, e nem sabe por quê. Então, adoecendo, começa a entrar nessa espiral de adoecimento, né? A importância da casa espírita, a importância do passe, a importância da prece em casa, né? De fazer evangelho no lar, tá, pessoal? Isso tudo é interessantíssimo e é muito importante, pessoal, muito importante. Entendeu? Extremamente importante isso para a saúde coletiva, tá? Para a saúde das famílias, para a saúde das pessoas. Vocês não fazem ideia do quanto que isso acontece no dia a dia. O quanto que isso acontece nos lares, nas vidas das pessoas, o tempo todo. Nos postos de saúde, as pessoas fazem filas lá e lotam os postos. Quanto que desses casos estão sendo processos de influência espiritual aos montes? Pessoas que estão acompanhadas de espíritos doentes, às vezes até familiares da própria pessoa, mas que não conseguiram se desligar da família, né? Foram atraídos pelos pensamentos dos familiares, né? Ou esses processos de vingança perversos, né? A Heloísa colocou, nossa, por isso é preciso energizar os ambientes das casas com bons pensamentos, músicas elevadas, para afastar dessas energias. Perfeito, isso mesmo. Até a questão da música, você falou muito bem, né? Os espíritos pedem que a gente coloque um pouquinho por dia, coloque lá uma Ave Maria, coloque lá essas músicas, eu falei Ave Maria, né? Ave Maria de Gounod, ou de Schubert, ou Área da Quarta Corda, de Bach, entre várias outras, Jesus, Alegria dos Homens, esse tipo de música, que são músicas elevadas, que trazem em si, né, essas músicas clássicas, ambientes, assim, elas são profundamente terapêuticas. Elas dissolvem miasmas do ambiente, harmonizam, limpam a atmosfera. Durante a pandemia, os espíritos nos orientaram a fazer isso, a colocar todo dia, um certo período lá, colocar músicas, dessas músicas de oração que a gente fala, né? Onde se usa em ambientes de oração, né? Então eles nos orientaram que fizesse isso, certamente para prevenir, para energizar, para dissolver expressões patológicas aí que pudessem, certo? Faz sentido para vocês, pessoal? Temos mais um pouco de tempo ainda, né? Vamos lá? Então, a leitura do Evangelho, né, pessoal? Importante, né?
Mesmo que não comentar, só de ler todo dia, em voz alta, né? Põe lá, vai deixar a casa sozinha, vai deixar, né? Deixa lá rodando lá os áudios do Evangelho lá. Ótimo. Ou deixa a música clássica lá, não precisa colocar muito alto, mas deixa lá a música funcionando no ambiente lá, o Evangelho. Se tiver algum espírito nesse estado lá, vai ter que ouvir o Evangelho o dia inteiro, né? Fala, meu Deus, não aguento mais ouvir esse Evangelho. Pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Ou ele acaba melhorando, né? Vai ouvindo, vai, puxa, é verdade, né? Então, preciso fazer prece, né? Tá? Então, muitos estavam assustados, né? Muitos não estão entendendo nada, né? Muitos não sabem nem que desencarnaram, estão achando tudo uma loucura, né? Acham que estão ficando loucos, né? No meio dessa multidão, nosso grupo se destacava pela tranquilidade incomum naqueles sítios. Algumas entidades até olhavam desconfiadas e curiosas, mas passavam adiante, preocupadas consigo mesmas, né? Quer dizer, acostumados com espíritos mais desequilibrados ou trazendo marcas de sofrimento, lesões, sangramentos, né? O grupo ali se destacava de certo modo porque não trazia isso, né? Próximo de Mateus, Eduardo interrogou-o num sussurro. Que reunião é essa? Parece que estamos esperando alguém muito importante, um rei. Com um gesto de cabeça, Mateus concordou, completando. Sim, é isso mesmo. E observe que nada distingue essa sociedade da sociedade terrena. Os componentes de uma padecem dos mesmos problemas da outra. A diferença é de densidade vibratória apenas, e em grau bastante reduzido, pois seus corpos espirituais são bastante densos. É lógico, as roupas ali meio antigas, o ambiente meio diferente, mas os problemas da sociedade aqui estavam ali bem retratados, os de lá estavam aqui bem retratados. A única diferença é do corpo físico. E nem tanta diferença assim, porque o corpo espiritual deles era muito denso. Só para a gente ter uma ideia da similitude, né? Da identidade da vida espiritual ali e da vida material aqui. A proximidade, né? Que era muito próxima, né? Estou impressionado. Mateus sorriu e disse: essa reunião não é das piores. Porque tem reuniões piores, essa aqui ainda é light, né? Aqui estão apenas os que têm alguma petição a fazer. A sessão do tribunal é terrível. Seria muito instrutivo se pudéssemos participar de uma, mas infelizmente nosso tempo é escasso. A sessão do tribunal. Porque fazem-se verdadeiros tribunais, verdadeiros julgamentos nesses ambientes inferiores. Esses espíritos mais inteligentes, muitos eram magistrados aqui na Terra, muitos eram magistrados, eram pessoas inteligentíssimas, cultas, hábeis no falar, espertos no agir, né? Só que inferiores moralmente. Tanto que na Terra, muitas vezes pintavam e bordavam com as leis e com as brechas das leis, torciam as leis para beneficiar esse ou aquele ou a si próprios, né? E muitos compõem esses verdadeiros tribunais no plano espiritual inferior, né? Aí vocês perguntariam, mas como é que Deus permite que aconteça isso? Né? No plano espiritual, se já fizeram tanto mal aqui na matéria, se já, né? Desgraçaram a vida de tanta gente aqui na matéria, como é que eles continuam fazendo isso no plano espiritual? Justamente porque se aperfeiçoaram nisso. Né? Justamente porque se aperfeiçoaram nesse tipo de conduta, de julgar os outros e não a si mesmos, de serem impiedosos, injustos na verdade, né? Parciais. Eles continuam sendo isso.
Só que veja bem, estão nas regiões inferiores, não estão nas superiores. Deus tolera. Deus nos tolera, né? Porque qual de nós está sem erros, sem deslizes do passado, graves ou menos graves? Deus nos tolera. Deus tolera a nossa inferioridade, enquanto nós não nos resolvemos a mudar. Deus tolera essas regiões de sofrimento porque elas são necessárias ainda para expurgar, para repensar atitudes. Só que muitos não aproveitam esses momentos para repensar atitudes e acabam fazendo mais mal e influenciando outras pessoas. Só que todos pagarão. Todos pagarão, né? Tudo que for feito de ruim terá de ser pago, terá de ser quitado futuramente. Tem espíritos que ficam séculos ou até milênios nessas regiões inferiores. E não querem sair dessas regiões, não querem estar submetidos à lei de ação e reação, reencarnando em corpos com grande limitação, passando por dificuldades extremas, que é o resultado natural da sua ação. Os desequilíbrios mentais, depois de ter usado a inteligência para o mal, e todos os demais desequilíbrios e sofrimentos que eles passariam. Muitos falam para mim, você quer que eu reencarne para quê? Para ficar aí rastejando aí na Terra? Você quer que eu fique aí submetido a inúmeros sofrimentos? Nunca. Só que uma hora ou outra eles terão de passar por isso, tá, pessoal? É só uma questão de tempo que Deus nos espera, nos aguarda, né? Então sempre chega a hora da colheita, né? Certo? Então é isso, né? Por isso não nos cabe nos revoltar, nem odiá-los, porque odiá-los seria descermos ao nível em que eles estão, seria sintonizar com eles. Isso nós não devemos fazer nem no plano espiritual, nem na Terra, né? Abrigar sentimentos e pensamentos ruins, deprimentes, porque nós somos o que fazemos de nós. Se nós fizermos isso porque alguém está errando, nós acabamos nos emparelhando a essa pessoa. Se a pessoa está cometendo erros e a gente começa a se fixar no mal, nós estamos sintonizando com o mal. Entendeu? Então não nos cabe guardar mágoas, ressentimentos, ódios, né? Ao preço da gente acabar espelhando isso na nossa mente, no nosso coração, gerando doenças para nós, desequilíbrios, né? Tá? Certo, pessoal? E também porque nós não sabemos o que a gente fez no passado. Às vezes a gente foi pior do que aquele que a gente está falando, né? Tá? Então, vamos lá, né? Eduardo preparava-se para fazer outra pergunta quando ouviu-se um rufar de tambores e o som de cornetas. De repente, todos se calaram. É que está errado, tá? Teve alguns errinhos de grafia aqui, mas... De repente, todos se calaram, aguardando com ansiedade. Precedido por uma guarda de honra composta de ninjas, aqueles ninjas que ele usou, ninjas entre aspas aqui, porque é o que ele encontrou mais parecido com o que ele estava vendo. Era uma organização oriental, de características orientais, certamente espíritos ligados a algum momento né, da região oriental lá. Então, esse que entrou, que chegou ali, estava todo rodeado por uma guarda desses ninjas, né? Desses espíritos especializados aí em defesa. Entrou o personagem central, atraindo a atenção de todos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pessoal, a gente está quase na hora. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar na semana que vem.
aí a gente continua, né? Tá? A gente continua esse capítulo aí, porque a gente ainda tem um bom tanto para percorrer aí, tá? Então fica da gente ver o chefão aí na semana que vem, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar, que todos nós temos nosso trabalho aí de hoje, né? Então temos que seguir a nossa disciplina. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que estão nos aplicando passes, que estão estimulando as atividades orgânicas do nosso corpo físico, mentais, emocionais, sempre para a saúde, para o bem, reharmonizando o nosso aparelho fisiopsíquico. Obrigado, Senhor, pelas instruções que estamos recebendo e que sejamos dignos de bem aproveitá-las para que na nossa vida nós demonstremos consciência, equilíbrio, discernimento, paz interior, boa vontade, caridade, de modo que nós venhamos a colher o resultado dessas boas ações, dessa boa atitude perante a existência. Abençoa todos esses espíritos que estão nessas organizações, nesses ambientes, que estão em sofrimento, dificuldade ou na revolta, que todos sejam amparados, socorridos no seu devido tempo, que todos sejam amparados pelos seus familiares, pelos entes queridos que os amam e que aguardam ansiosamente pelo retorno deles ao caminho do bem. Muito obrigado por tudo, que a tua luz nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, finalizamos por hoje. Obrigado pela participação de todos, tá? Pelo carinho aí, pelas boas energias e tenham um excelente dia, tá? Hoje à noite nós não temos estudo, né? Porque hoje é quarta-feira, fazemos a nossa reunião mediúnica, mas na quinta-feira amanhã a gente terá o estudo normalmente, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.